Oi, gente, bom dia. Como sempre, eu não aviso quando eu vou gravar uma live aí, né? Mas, gente, hoje eu não acordei. Bom, mas, gente, hoje eu acordei não muito bem, né? Acordei assim, estourando de dor de cabeça, mas eu queria compartilhar algo com você. Talvez você vai assistir essa live pra frente, né? Que eu vou deixar ela salva no meu feed. Mas eu queria compartilhar algo com vocês. Algo que eu vivi há uns meses atrás e talvez possa ser o que vocês estão vivendo ou pensaram, né? Ou estão passando e eu não sei, né? Mas para tudo Deus tem para tudo Deus tem um porquê, né? E eu queria falar, gente, que contar para vocês uma pequena experiência do que eu vivi. Semana tem uns meses já. É, eu eu não sei se vocês sabem do meu histórico e tudo, mas eu sou uma pessoa que há uns quase 4 anos atrás eu tive uma depressão profunda, né? Eu fui diagnosticada com ansiedade generalizada. Então, no decorrer dos anos, a gente faz tratamentos, a gente faz terapias, né? E etc. Para que a gente fique boa. E graças a Deus, Deus tem me ajudado muito, né? Que eu tenho, assim, surpreendido muito. Tenho aprendido muito com isso. Mas enfim, na vida da gente, nós não estamos é, longe de problemas, não é verdade? Todos nós passamos por problemas, por dificuldades, né? E eu queria compartilhar algo com vocês. Alguns meses atrás, não, deve ter uns 3 a 4 meses atrás, eu estava na rede, na casa do meu pai, e pedi a Deus que me levasse, né? Eu falei com Deus que eu não queria viver, que viver não era tão legal assim como a maioria das pessoas falam. E gente, eu gosto muito de conversar com Deus, sabe? Deus, a partir do momento que quando eu entrei no meu processo de depressão e que eu não achei ninguém para me ajudar, sabe? E olha que eu fui de igreja e etc, e, né? Mas Deus se tornou meu melhor amigo. Foi nesse exato momento que de fato eu conheci Deus de verdade, que eu tive o meu encontro pessoal com ele. E daí pra cá, eu acho que a gente nunca fica sem se falar. Eu converso com Deus constantemente. E conversando com Deus da mesma forma que eu conversaria com você aí que está me assistindo, né? Que eu falaria, ô fulano, eu não tô muito bem, né? Minha vida tá ruim, eu tô pensando em desistir, e assim. Mas aí, e eu conversando a respeito disso com Deus, falando pra ele, contando pra ele, porque Deus, gente, ele sabe de todas as coisas que nós passamos, mas ele quer que você fale, ele quer que você se comunique, ele é o seu pai, ele te ama, ele quer te ouvir. E daí um tempo eu fui num evento da igreja que eu tô visitando, né? Fui num evento da. E aí lá eu achei muito interessante a forma que eles fazem, tudo direitinho, achei bem interessante. E depois eu marquei uma reunião com o pastor de lá, porque eu queria conversar com ele. E quando eu fui, que eu entrei, né, pra mim conversar com o pastor, vou até falar o nome dele, o pastor Kennedy da Shalom. E assim, gente, eu tive uma surpresa muito grande, porque aquele homem, ele marcou minha vida, sabe? Eu sigo uma pessoa, que é o Pablo Marçal, e ele sempre fala pra gente se conectar a pessoas novas. Porque quando você se conecta a pessoas novas, você aprende coisas novas, né?
Isso foi muito importante para mim. E com esse homem eu aprendi isso. E eu falando com ele, conversando com ele sobre a minha vida, sobre algumas questões que eu estava vivendo. E ele pegou e falou comigo assim: ô Clívia, porque todo mundo me conhece como Kiki, mas meu nome é Clívia, né? Nome meio difícil de falar. E aí ele falou: ô Clívia, sabe por que você tá assim? Você pediu Deus que levasse você, que você tá triste, que você não tá vendo perspectiva nenhuma da sua vida. Foi porque você não tem a palavra no seu coração. Palavra, gente, palavra. Palavra. E ele foi só citando ela pra mim. Ele não, gente, o que me chamou muita atenção foi que ele não disse opinião nenhuma. Ele simplesmente falou da Bíblia, falou da palavra, palavra, palavra. E eu vi o quão vazia eu era. Mesmo sendo de igreja desde que eu nasci praticamente. E eu vi o quão vazia da palavra eu era. E ele pegou e falou assim: Clívia, a palavra de Deus é o nosso manual pro que estamos enfrentando, por tudo que estamos vivendo, é o nosso manual, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz conforto, ela traz vida, ela traz alegria. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o que nós precisamos nos dias de hoje. E ele foi falando tanta coisa, ele fala uma vida vazia da palavra de Deus, uma vida vazia, ela vai ser vazia, ela não vai ver beleza nas coisas, embora tenhamos problemas, mas não vai ver nada de positivo. E ele foi falando comigo e eu achei muito interessante, porque ele disse assim: Clívia, quando Jesus saiu do Jordão, né, que ele foi batizado, e ele saiu do Rio Jordão lá, o Espírito Santo apareceu para ele como uma pomba, né, e disse o quê? Este é o meu filho amado. Este é o quê? Ele é o meu filho amado. Após 40 dias, Jesus é levado para o deserto, é tentado pelo diabo, e o diabo, o que o diabo fala com ele, Clívia? Se és filho de Deus, pega essa pedra, faz ela virar pão e come. Se é. Então, o que o diabo vem para fazer na vida da gente, Clívia? Colocar dúvida. Deus falou, determinou que você é, mas o inimigo vem e coloca dúvida: será que eu sou? Será que é? E aquilo começou a trabalhar no meu coração. E aquilo começou a mexer no meu coração. E daí pra cá, eu sempre, gente, baseio na palavra. E é sobre ela que eu quero falar com vocês. Aqui em Lamentações 3, versículo 21, está escrito: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí eu pergunto para você: o que pode te dar esperança? O que pode te dar esperança? O que te traz esperança? O que te dá esperança para dias ruins, para dias maus? O que te dá esperança quando você perde um ente querido, quando você perde um filho querido? O que te dá esperança quando você perde o emprego? Quando tudo, a sua cabeça começa a desabar, o que te dá esperança? Sabe? Então isso começou a mexer comigo. Quero trazer, eu vou trazer o quê? A memória, mas a memória de quê? De quem? Quem é que pode me dar esperança? Então, a palavra de Deus, ela é vida. E eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E qual é a única esperança que nós temos, gente? Qual é a única esperança? É Deus. Não tem, gente, eu falo por mim, não
tem outra esperança para minha vida a não ser Deus, a não ser o nosso Pai, aquele que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos livra. Ele também permite que algo ruins aconteçam na nossa vida, que eu não sei qual é o propósito dele para isso. Não sei, sobre isso eu não sei falar, mas para tudo ele tem um propósito que nós não entendemos. Então é isso, e isso começou a falar no meu coração, e eu comecei a estudar a Bíblia, e eu comecei a ler. Todo dia eu leio uma parte e medito, porque se você, nos dias de hoje, pega e liga uma televisão, essa pandemia, essas coisas, a gente não vê perspectiva nenhuma de coisa boa na economia, na família, é desemprego, é pessoas morrendo. E chega uma hora que não vemos solução. Chega uma hora que a gente chega a pensar que de fato o mundo está perdido, e como que vamos fazer? É tanta gente desempregada, é tanta gente passando necessidade. E o que tem movido o nosso coração para trazer esperança, gente? E nessa manhã eu quero falar com você sobre o nosso Deus, aquele na qual a gente pode confiar, embora, gente, o que a gente crê, assim, o que muitas pessoas acham é que estar com Deus, a gente não vai passar por problema nenhum, que a nossa vida vai ser maravilhosa e que tudo vai dar certo, mas é errado. A Bíblia fala, Jesus falou, no mundo tereis aflições, ele falou, teremos. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Não tem como a gente correr das aflições. O que eu peço a Deus quando eu estou vivendo dias maus, porque ele vem para mim, ele vem para você, ele vem para todos nós. Talvez o seu dia mau seja um desemprego, talvez o seu dia mau seja um filho que está na droga, talvez o seu dia mau seja a morte de um parente querido, talvez o seu dia mau seja não conseguir sair das drogas. Talvez o seu dia mau seja o seu conflito interno. Porque, gente, eu vivo todos os dias um conflito interno dentro de mim. E às vezes esse conflito interno chega a ser pesado. Chega a ser às vezes a ponto de eu falar, Deus, eu já não tô dando conta mais, me ajuda. Mas embora nós passamos por tudo isso, nós temos que ter a esperança que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o nosso Pai, é aquele que nos ama, que nos livra. Tá o seu filho, por exemplo. Você ama seu filho, você protege o seu filho, você fala, não vai por esse caminho, ele vai. Às vezes ele tem que ir, ele tem que quebrar a cara para poder aprender, para poder viver. E assim somos nós, porque nós só amadurecemos em momento de dor, nós só crescemos em momento de dor, em momento que é só nós e Deus. E aí sim a gente amadurece e a gente cresce. Só nos períodos tristes, nos períodos angustiosos que a gente cresce, que a gente amadurece. E, para finalizar, é isso. E no dia de hoje, eu convido a você a pegar a palavra de Deus, que é vida. Eu vou falar algo que talvez muita gente vai me criticar depois e eu não tô nem aí. Mas a palavra, você ler a palavra, você todo dia alimentar um pouquinho dela, meditar um pouquinho dela, é muito mais importante do que você simplesmente ir na igreja.
só vai na igreja, senta lá, ouviu, vem embora, e aí chega em casa, não ora, não lê a palavra. Muito melhor se dentro da sua casa você tivesse tempo com Deus, se você orasse, se você lesse, meditasse na palavra, se você se enchesse de Deus e não ir na igreja. Eu sei que tem muita gente aí que não vai concordar com isso, mas, sinceramente, hoje em dia eu não tô nem aí pra opinião dos outros. Não rasgo, não. Mas eu importo com isso aqui, com o que Deus tem pra mim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Alimente da palavra. No dia mau, nós temos o conforto, a nossa esperança está em Cristo. A palavra de Deus, ela tem todo o nosso alimento para quando estamos tristes, quando estamos fracos, quando estamos desempregados, desesperados. Ela contém toda a palavra de Deus para a nossa vida. E é sobre isso que eu estava compartilhando com vocês. E daí então o meu pensamento vem mudando. Eu venho orando, eu venho lendo a palavra e pedindo Deus que ilumine a minha mente, que me dá sabedoria, para mim poder conseguir lidar com o que vem por aí, que a gente não sabe, né? Mas é isso, gente. Para finalizar, eu gostaria de orar, né? Fazer uma oração agradecendo a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. E o mal que vem e as coisas que vem é propósito de Deus. A gente tem que crer que Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. Embora aconteça algo que às vezes a gente não se conforma, a gente questiona a Deus, mas mesmo assim a gente tem que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Amado Deus, soberano Pai, neste momento, Senhor, eu estou aqui e reconheço, Deus, o quão falha eu sou, o quão errada, o quão pecador eu sou, Deus. Eu reconheço que eu tenho as minhas falhas e que eu preciso do Senhor todos os dias. Assim que eu acordo, eu necessito que o Senhor controle a minha boca para que eu não fale nada que venha desagradar ao Senhor, que o Senhor controle os meus olhos, os meus ouvidos e controle o meu corpo inteiro, Pai, para que Ele venha simplesmente manifestar a glória do Senhor, Pai. E eu peço, Senhor, Pai, por gentileza, que visita cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa que vai assistir, Deus. Senhor, nós sabemos que os dias são maus e não temos perspectiva nenhuma de nada, Deus. Nós sabemos que essa pandemia está acabando com famílias, está, Senhor, destruindo a esperança, Deus. É tantas pessoas desempregadas, é tantas pessoas passando fome, é tantas pessoas, Pai. Mas também, Senhor, nós te agradecemos, porque tem pessoas que estão empregadas, tem pessoas que podem ajudar o próximo, ó Deus, nesse momento ruim. Nós queremos agradecer porque a sua misericórdia é grande e é infinita, Deus. E neste momento eu peço, Senhor, Pai, que visita cada pessoa, Pai. Cada pessoa que está passando por dificuldade, Senhor. Às vezes é uma dificuldade entre ela mesma, o conflito. Às vezes é a depressão, é a angústia. Às vezes, Senhor, é a vontade de morrer, de suicidar. Às vezes, Senhor, é a falta de emprego. É um filho que está dando dor de cabeça para os pais. É os pais que estão dando dor de cabeça para os filhos. Ó Deus, é tanta coisa acontecendo, mas nós clamamos o Senhor nessa manhã, Pai, que esteja no controle de nossas vidas, que esteja no controle do nosso país, que esteja no controle do mundo, Pai. Que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Porque ai de nós, se não fosse o seu amor, se não fosse a sua misericórdia, Pai, nós não estaríamos aqui, Deus. Mas eu peço, Senhor, Pai, que por gentileza, Deus, visita cada um
Traz esperança, Senhor. Coloca no coração delas, ó Pai, na mente delas, aquilo que pode trazer a esperança, Pai, que é o Senhor. Coloca, Senhor, traz a memória delas, Pai, coisas boas, perspectivas, Pai, boas do Senhor, Pai. Nós cremos, Pai, nós pedimos como filhos, ó Pai. Que o Senhor faça o teu querer e a tua vontade. Que a nossa vontade, Deus, esteja alinhada de acordo com a vontade do Senhor. Que possamos perguntar ao Senhor, Pai, qual é a vontade do Senhor para nossas vidas, Pai. E alinha elas, ó Deus. Que a nossa vontade esteja alinhada à vontade do Senhor, Pai, para que possamos cumprir o propósito do Senhor, o seu chamado, o seu querer, porque nós sabemos que não somos daqui, Pai, que um dia vamos encontrar com o Senhor, Pai. E que enquanto vivermos aqui, Pai, que possamos ser pessoas boas, que possamos, Senhor, propagar, Senhor, a tua verdade, que possamos ser o exemplo, Pai, para essas pessoas que precisam, Deus. Que possamos ajudá-las, que possamos amá-las, ó Deus. Que o Senhor abençoa cada vida, Deus. Visita quem está no hospital com câncer, ó Pai. Quem está com essa enfermidade, Senhor, com essa pandemia. Visita, Deus, traz cura, traz restauração, Pai. Deus nos ajuda, porque sozinhos não conseguimos, Deus. Nós não damos conta, Deus. Nos ajuda, Pai. Olha para nós com teu olhar de misericórdia, Deus. E nos ajuda, Deus. É a minha oração, Pai, te pedindo e te agradecendo por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Vocês que ficaram aí até o final, um beijão para vocês e fiquem com Deus.